Bom, semana que tem aí nessa mira do Congresso um avanço de discussões em relação ao projeto que fala de abuso, né, infantil na internet, especialmente nas redes sociais. Como é que está o clima aí também da oposição em relação a esse projeto? Pois é, amanhã o presidente da Câmara, Hugo Mota, reúne os líderes para decidir se põe em votação ou não um projeto que foi aprovado pelo Senado há pelo menos 2 anos, né, que está na Câmara dormitando. Esse projeto é do senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe. O parecer da Câmara é do deputado Jadiel Alencar, do Republicanos do Piauí. E esse projeto é o quê? É o que todo brasileiro quer, que haja limites para as redes sociais. Haja limites. Não é possível que as plataformas não tenham nenhuma responsabilidade sobre pedofilia correndo solta na internet. Então, além desse projeto original que veio do Senado, do Alessandro Vieira, já há entre 60 e 70 projetos tramitando nessa direção lá na Câmara. Já está todo mundo falando da Lei Felca, porque foi o influencer Felca que realmente botou o dedo na ferida e mostrou como a sensualização das crianças e as fotos das crianças, até que os pais postam, vão sendo ali material para pedofilia e são usadas largamente pelos algoritmos para difundir a pedofilia e, portanto, o uso das nossas crianças para, enfim, fins absolutamente criminosos, né? Então, Carolina, é interessante porque o projeto, a ideia, é apoiada por 100% dos políticos pela sociedade, enfim, há uma união de governo, de oposição, de lulistas, de bolsonaristas, esquerda, direita, todo mundo concorda, mas o diabo está nos detalhes, né? E aí, quando você vai discutir os termos do projeto, as condições do projeto, aí você já tem, por exemplo, a senadora Damares, que é a senadora bolsonarista, muito atuante, inclusive, e que diz o seguinte, que isso aí está sendo usado para censurar a oposição, para aumentar ali o poder do governo sobre o que sai na internet, às vésperas da eleição, e para o governo tirar uma casquinha política. Enfim, aí já começa, eu ia dizer baixaria, mas vamos dizer a guerra política e a polarização entrando numa questão que é fundamental. Quem é que pode ser contra, né, uma regulamentação para proteger as nossas crianças que hoje estão sujeitas não apenas a pedófilos pelas redes, mas também estão se automutilando por causa das redes, que estão jogando dinheiro fora e se viciando em bets, né? Então é preciso sim haver juízo, né? O título da minha coluna de domingo no Estadão e no portal Estadão foi exatamente isso, né? É preciso acabar com a adultização perversa das nossas crianças, mas tem que exigir a adultização dos parlamentares para deixar as ideologias de lado, a briga política de lado e fazer um projeto que interesse à sociedade e às nossas crianças, ou seja, ao nosso futuro. É isso. Bom, falar também sobre como, especialmente integrantes do clã mais próximo, né, do ex-presidente Bolsonaro, e a gente está falando aqui dos filhos, estão avaliando a movimentação de governadores de direita pelo país, fazendo lançamento de candidatura, indo a Brasília
Queria que você falasse um pouquinho mais dessa percepção de Carlos e Eduardo Bolsonaro. Pois é, essa história começou com o Carlos Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro é o filho 02, aliás, o homem da família que cuida da internet, da guerra digital, e ele é que começou com essa história de chamar os governadores de direita de ratos. Aí o Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, né, atiçando o Donald Trump, o Congresso, o governo americano contra o Brasil, contra os interesses brasileiros, né, endossou a fala do irmão. E aí, quem são os ratos? Bem, eu diria que um rato bem fresquinho ali, bem saltitante, é o Romeu Zema, que é o governador de Minas Gerais, que acaba de lançar sua candidatura à presidência da República. Além dele, tem o Ronaldo Caiado, de Goiás, que também já lançou a sua candidatura. Tem o Tarcísio Gomes de Freitas, de São Paulo, que simplesmente já está fazendo campanha à luz do dia. Ele pode não dizer, sou o candidato, mas está em campanha aberta. E tem também o Ratinho Júnior, do Paraná, que está ali, é muito bem avaliado, está fazendo um bom governo no Paraná e que já está se colocando. Eles todos tiram fotos juntos, abraçando, sorrisos para lá e para cá, mas, na verdade, a intenção deles é quem tiver mais bem colocado será o candidato da direita, eles todos de olho no espólio eleitoral de Jair Bolsonaro, que já é inelegível, que vai passar pelo julgamento e pode ser condenado e preso pelo golpe lá no Supremo Tribunal Federal e que, além disso, tem uma saúde precária. Semana passada, sexta-feira, ele teve autorização do Supremo para sair da prisão domiciliar e fazer exames, e ele realmente tem uma saúde precária, principalmente depois da facada em 2018. Portanto, é uma guerra dos filhos, por quê? Porque todo mundo está de olho no espólio eleitoral do Bolsonaro e os filhos, a família, querem que esse espólio fique para a própria família, mas os governadores acham que tem que ficar com eles. Então, é uma guerra, é uma divisão no bolsonarismo. Eliane, e para fechar esse bloco, só lembrar que o nosso ouvinte, né, que o ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma do Supremo, marcou para o dia 2 de setembro, então daqui praticamente 2 semanas, o início do julgamento do ex-presidente Bolsonaro e outros 7 réus do núcleo 1 no processo que apura a tentativa de golpe de Estado em 22, né? Pois é, o mais importante nessa história foi a informação preciosa, uma informação muito importante da Carolina Brígido, que é uma jornalista especializada em justiça, judiciário, principalmente no Supremo, e é agora nossa colega colunista no Estadão. Carolina Brígido matou a charada. O julgamento ia começar no dia 2 de setembro e ia acabar em 30, lá no dia 30 de setembro, final de setembro. Mas os ministros anteciparam o fim do julgamento para o dia 12. Por quê? Porque paira no ar uma ameaça do Luiz Fux. O Luiz Fux nega isso, mas os ministros desconfiam que o Luiz Fux, que abriu dissidência no Supremo, possa pedir vistas. E como o pedido de vistas interrompe o julgamento por até 90 dias, se o julgamento fosse até setembro, 30 de setembro, e tivesse um pedido de vistas, isso empurraria os 90 dias para dezembro. Dezembro é recesso, o fim do recesso só é em fevereiro, e, portanto, o final do julgamento ficaria para fevereiro do ano que vem, que é um ano eleitoral. Então, os ministros fizeram o que a Carolina Brígido, de hedge, que é o seguinte: anteciparam para 12 de setembro, porque mesmo que o Fux peça vistas, o julgamento terá que ser concluído em 2026.
5, um ano antes da eleição presidencial. Muito bem, Carolina Brígido, que também aqui é a nossa colunista do Eldorado às sextas-feiras, vai estar conosco às 7h30 da manhã. Eliane Cantanhede, conosco lá em Brasília. Eliane, estava então dando uma olhada aqui no The Washington Post, agora a gente tem já a tradução dessa reportagem também no Estadão, desse contexto internacional que a gente está vendo, né? Então, líderes europeus estão se juntando a Zelensky numa reunião com Trump hoje à tarde, e também a Rússia atacando a Ucrânia, enquanto esse encontro aí junto com aliados tem a previsão de acontecer nas próximas horas. E aí temos a manchete que fala do juiz que se recusa a ceder à vontade de Trump. Faremos o que é certo. Numa entrevista de Alexandre de Moraes, que disse que está preservando a democracia brasileira, a Casa Branca diz que ele está a destruindo. Queria que você falasse um pouquinho dessa manifestação atípica, né? Não é sempre que Moraes está dando entrevista por aí. Pois é, o Alexandre de Moraes é muito cauteloso a dar entrevistas. Você conta nos dedos as entrevistas que ele dá à imprensa brasileira, mas ele falou ao Washington Post e falou com muita firmeza, dizendo que, olha, não vai recuar 1 milímetro no julgamento do golpe, da tentativa de golpe de Estado no Brasil. E ele disse, vai ouvir as acusações, vai ouvir a defesa, enfim, o julgamento vai condenar quem for considerado culpado, vai absolver quem foi considerado inocente e pronto. E ele deixou muito claro, não vai recuar 1 milímetro. E o Washington Post chamou o Alexandre de Moraes de xerife da democracia. Por que o Alexandre de Moraes deu essa entrevista? Porque, como a gente viu, o próprio presidente Lula deu entrevista para a imprensa americana, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, deu entrevista para a mídia americana, e agora o Alexandre de Moraes, por quê? Porque há uma perseguição no Palácio do Planalto, no Itamaraty, no próprio Supremo, de que é preciso informar a sociedade americana e via a sociedade americana, também o Congresso americano, do que está acontecendo no Brasil. O Brasil é uma democracia, todo julgamento está seguindo todo o processo devidamente legal, tem uma profusão de provas, né, e está tudo dentro dos chamados conformes. E além dessa percepção, há uma percepção também no governo brasileiro, no judiciário brasileiro, de que só quem poderá conter essa audácia do Donald Trump, não apenas contra o Brasil, mas contra o mundo inteiro, são os próprios americanos. É o Congresso americano, o Judiciário americano e a sociedade americana. Até porque eles todos também são vítimas disso, né? O Trump está jogando o mundo contra os Estados Unidos, os produtos americanos vão ficar mais caros para os consumidores, as indústrias americanas vão pagar um preço caríssimo por essas decisões, vamos dizer assim, todas muito pessoais do Donald Trump. Então, ao dar essa entrevista para o Washington Post, o Alexandre de Moraes está tentando mostrar à sociedade americana a realidade do Brasil. Eliane, também para a gente ficar de olho na frente política, o governo deve entregar hoje mesmo aos Estados Unidos aquela resposta sobre as investigações comerciais, né? Exatamente. A gente tem aí o Donald Trump, além do tarifaço de 50%, além da lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes e pairando sobre os outros ministros do Supremo, além da suspensão dos vistos do ministro da Saúde. Gente, é uma loucura isso, né? Do Alexandre Padilha e da mulher e da filhinha dele de 10 anos,
né, você tem também outros ataques, outros mísseis e drones do Donald Trump contra o Brasil. Um deles é exatamente a seção 301, que permite aos Estados Unidos, né, investigarem outros países. E no caso do Brasil, eles estão investigando até a 25 de março aqui em São Paulo, né? Em São Paulo, e também o PIX, o desmatamento, etc. Então, hoje, o governo brasileiro vai fazer um apanhado mostrando todo o histórico das relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos, mostrando que o Brasil é historicamente deficitário nas relações de comércio com os Estados Unidos, mostrando que o Brasil tem as mesmas tarifas do Mercosul, portanto, de Argentina e Paraguai, que tiveram só 10% de tarifácio, nós tivemos 50%, e também defendendo o PIX, mostrando os dados de desmatamento. O que eu não consegui apurar é como o governo federal vai se referir a 25 de março, que não tem nada a ver com Brasília, com o governo federal, e sim com a prefeitura de São Paulo.